Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à Casa Luz de Jesus. É um prazer tê-los conosco. E que o amor e a luz do nosso Mestre estejam no coração de todos nós. Esteja no coração de todos nós nessa noite. Então vamos começar com a leitura de um trechinho do livro Vinha de Luz, do Chico. Não as palavras, mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecereis, não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Cristo e os seus cooperadores não virão ao encontro dos aprendizes para conhecerem as palavras dos que vivem na falsa concepção do destino, mas sim dos que se identificaram com o espírito imperecível da construção evangélica. É indubitável que o Senhor se interessará pelas obras. Contudo, toda vez que nos reportamos a obras, geralmente os ouvintes somente se lembram das instituições materiais, visíveis no mundo, ricas ou singelas, simples ou suntuosas. Muita vez, as criaturas menos favorecidas de faculdades orgânicas, qual o cego ou o aleijado, acreditam-se aniquiladas ou inúteis ante a conceituação dessa natureza. É que comumente se esquece o homem das obras de santificação e lhe compete efetuar no próprio espírito. Raros entendem que é necessário manobrar pesados instrumentos da vontade a fim de conquistar terreno ao egoísmo. Usar a enxada do esforço pessoal para o estabelecimento definitivo da harmonia no coração. Poucos se recordam de que possuem ideias frágeis e pequeninas acerca do bem e que é imprescindível manter recursos íntimos de proteção a esses germens para que frutifiquem mais tarde. É lógico que as palavras dos que não vivem inchados de personalismo serão objeto das atenções do Mestre, em todos os tempos, mesmo porque o verbo é também força sagrada que esclarece e edifica. Urge, todavia, fugir aos abusos do palavrório, improdutivo que menospreza o tempo na vaidade das vaidades. Não ouvides, pois, que ante das obras externas, de qualquer natureza, sempre fáceis e transitórias, tens por fazer a construção íntima da sabedoria e do amor. Muito difícil de ser realizada, na verdade, mas por isso mesmo, sublimada e eterna. Então, meus irmãos, eu peço que fechamos os olhos e que levamos a nossa mente ao nosso grande Pai, de amor e bondade infinitos, ao nosso Mestre Jesus e aqueles bons espíritos que nos acompanham na nossa caminhada. Vamos agradecer pela oportunidade que temos na vida, a oportunidade de estarmos podendo mais uma vez ter a oportunidade de nos melhorarmos, de trabalharmos e de aprendermos com os nossos erros. Nesse dia tão marcante, primeira reunião do ano aqui na casa, vamos agradecer ao nosso Pai pelo ano que tivemos em 2024, por todas as oportunidades, por todos os erros cometidos, pela oportunidade de poder aprender com eles, por todas as bênçãos, por todas as conquistas, por todas as tristezas e alegrias, por todos aqueles que cruzaram o nosso caminho e trouxeram um pouquinho de luz, um pouquinho de amor. Agradecemos a espiritualidade pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo aprender um pouquinho mais, podendo
nos depurarmos um pouquinho mais e darmos um passinho adiante. Pedimos que os guias da casa iluminem o nosso irmão Marcos na sua palestra e que ele possa passar adiante os conhecimentos que ele vem angariando na caminhada. Muito obrigado, Pai, que assim seja. Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Então, o tema de hoje que a casa oferece para estudo é o homem espírita no dia a dia. Esse tema, ele se junta a outros temas de grande importância, que são o perdão, o amor, a eliminação do egoísmo, do orgulho, os estudos acerca da justiça divina, e todos eles juntos estão nos preparando, se a gente conseguir aprender e ter notas boas na escola da vida, para reencarnar novamente na terra regenerada, quando ela estiver regenerada. E a gente começa com uma frase que hoje é o segundo dia do melhor ano das nossas vidas. Efetivamente, esse será o melhor ano das nossas vidas, porque é o ano que nos apresenta para a gente trabalhar e ser melhor. Precisamos fazer uma introdução necessária. Certa vez, Jesus, estando em Cafarnaum, ele foi numa sinagoga, e ele se ofereceu para fazer a leitura de um dos pergaminhos dos profetas, que eram lidos naquelas épocas na sinagoga. E ele ia ler um trecho do livro de Isaías. Ao terminar a leitura, então ele fecha o rolo e diz que hoje, diante dos vossos ouvidos, para aquela plateia que estava lá, se cumpriu essa profecia, porque Isaías falava da vinda do Cristo, da sua aparição pública e do plantio do grão de mostarda, daquela pequenina semente que um dia se transformaria numa árvore robusta do Evangelho, cobrindo então toda a face do planeta. Seguindo essa tradição, é como se a gente abrisse um rolo também, só que não era um pergaminho, e sim um livro profético chamado Obras Póstumas, especificamente no capítulo chamado Regeneração da Humanidade. E lá está escrito, meus irmãos: precipitam-se com rapidez os acontecimentos, pelo que já não vos dizemos como outrora, aproximam-se os tempos. Isso se dizia antes, aproximam-se os tempos. Agora nós dizemos, os tempos são chegados. Está muito próximo, está aqui, já estamos vivendo ele. O que se prepara então, não é o fim do mundo material, mas o fim do mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo. O fim de tudo que se refere a esse velho mundo que então acabará. E o reinado do bem, ele sucederá ao reinado do mal. A terra não será transformada em regeneração por conta de um cataclisma. Não será assim. É de geração a geração. A atual, a nossa, desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja uma mudança na ordem natural das coisas. Cada criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e propenso ao mal, que assim era até agora há pouco, encarnará um espírito mais adiantado e propenso ao bem.
por isso que a gente precisa se esforçar, se melhorar, ser propenso ao bem para renascer na terra regenerada. Muitos de nós, incluindo nós espíritas, estamos buscando os traços da nova era nos furacões, nos terremotos, nas guerras, nos fenômenos de corrupção, nos desmandos de toda ordem. Jesus falou isso, que no final dos tempos isso estaria, mas não era isso que iria transformar o mundo. Recordando as sábias palavras do espírito Humberto de Campos, por Chico Xavier, ele diz que Deus age em silêncio. Deus não grita. Deus não faz barulho. Ele age em silêncio. E não concorre com a vaidade das criaturas humanas. Então, se nós quisermos demonstrações do mundo de regeneração que já se aproxima, nós devemos ir ver isso nas maternidades dos hospitais. É lá que acontecerá a regeneração no mundo. Lá que renascerão espíritos melhores. Em silêncio, Jesus renovará o mundo e seu trabalho começa cada vez que uma mãe inicia o acompanhamento de sua gravidez. A renovação virá silenciosa nos lares de espíritas, católicos, evangélicos, ateus, budistas e todos que professam os mais variados cultos. A renovação da terra se dará de modo sutil, carinhoso, profundo, que são as ações de Deus. Mas já estamos vendo sinais, e virão outros mais fortes, a ponto, por exemplo, de que grupos espíritas como esse terão que se preparar para um fenômeno que irá acontecer. Nós teremos que destinar uma área, um salão como esse, para as crianças da nova era que trarão os pais para serem evangelizados. Não serão mais os pais que levarão os filhos na evangelização. Nascerão crianças muito evoluídas que trarão os pais na evangelização. Teremos que ter salinhas para receber os pais. Porque toda a renovação que vem de Deus se faz nas bases legítimas do amor. Então, essa introdução mostrando-nos esse aspecto da regeneração, mostra-nos a importância de sermos melhores. De nos modificarmos, de nos melhorarmos. E o caminho está todo ele no Evangelho de Jesus. Mas vamos estudar alguns aspectos, então, do tema propriamente, né? O homem espírita no dia a dia. A terra não é prisão de sofrimento eterno. Não é. E nem um vale de lágrimas. Vamos entender por quê. É uma escola abençoada de almas, isso sim. Não reencarnamos na terra para um eterno piquenique. Para uma eterna férias. É para aprendizados com diversos professores. Professores duros, difíceis, que são as nossas provas, as nossas expiações. Eles são os nossos professores. É assim que nós precisamos encarar a terra. É hospital para que possamos nos curar das nossas doenças contraídas em outras reencarnações. Quando se fala em doença, não é necessariamente uma doença do corpo físico. São as nossas mazelas espirituais, mentais. É a oficina de trabalho para o espírito evoluir.
Uma vez uma pessoa falou para o orador espírita José Carlos de Luca que a Terra é um lugar para sofrer o nosso karma. E aí o José Carlos de Luca, naturalmente, pediu para ele: mas onde você leu isso? Ele disse: nos livros do Kardec. De Luca, você não leu Kardec? Aí o José Carlos de Luca disse: não, Kardec eu não li, mas eu li Kardec. E ele disse que a Terra é um grande educandário. É um grande colégio, uma escola das almas. Então a Terra é uma escola bem melhor que prisão, que vale de lágrimas. E se é escola, somos alunos. Se é hospital, somos doentes. Senão a gente não estaria reencarnado aqui. A gente estaria reencarnado num mundo mais avançado. E é assim, meus irmãos, que nós temos que encarar, que entender no nosso dia a dia. As dores são muitas. As dores morais, espirituais, mentais, do corpo físico são muitas. Mas a gente não pode entrar nessa frequência. A gente tem que entender que estamos sujeitos à lei de ação e reação. Se estamos sofrendo hoje, e todos nós estamos, 100%, é porque nós temos situações que nos colocaram ao encontro da lei de ação e reação. Quando a gente se forma na faculdade, a gente se alegra, a gente agradece pelas noites mal dormidas, pelos finais de semana estudando, agradecemos aquelas noites frias que passamos lendo livros, fazendo trabalhos para aqueles professores universitários que não dão moleza, né, Ana? Para poder tirar notas boas e ser aprovado. Todo sacrifício é para ser aprovado. E também, assim é na nossa reencarnação, nessa atual reencarnação. Choramos as dores nas provas duras, quando as provas nos encontram. Como as doenças, dificuldades com familiares difíceis, dificuldades no trabalho, dificuldades amorosas, dificuldades financeiras. Mas tudo isso tem um propósito. Porque se a gente souber passar essas provas, quando a gente retornar ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, nós vamos chorar de alegria. Festejamos. Se tiramos notas boas na escola da vida, se voltamos mais luminosos do que quando aqui chegamos, então a gente vai estar melhor. E é desta forma, meus irmãos, que neste ano que se inicia, que a gente deve encarar esse estágio neste planeta. Porque não viemos aqui para sofrer, viemos aqui para aprender neste grande educandário. Temos também muitas pessoas, a sociedade de uma maneira geral, a felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. A felicidade possível, ela existe. A plena, só no futuro, no mundo espiritual. O homem não é feliz na terra porque ele fica esperando coisas espetaculares. Nós queremos ter o modelo de felicidade de Hollywood. Esse é o modelo que nós queremos ter. Mas o Haroldo Dutra Dias diz que a boa felicidade é aquela distraída, que a gente quase não percebe. Tem tanta felicidade pequena, miúda, que a gente nem percebe que é felicidade verdadeira. Por exemplo, acordar toda manhã, saber que estamos neste planeta. Quando chove, a gente abre a janela, que maravilhoso que é a chuva. Quando tem sol, que belo que é o sol. Quando tem nuvens, nossa, como é bonita o contraste das nuvens com a floresta. E assim por diante. A felicidade nas pequenas coisas.
Felicidade é dar algo para alguém que precisa. Paulo de Tarso afirmou que Jesus disse que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Né? Precisamos compreender esta felicidade, que ela é no dia a dia. O espírita, meus irmãos, encontra no espiritismo estímulos para viver com alegria. O espírita no dia a dia deve valorizar desde um simples café até o nascimento de um filho. Tudo é felicidade. Mesmo se nessa felicidade a dor estiver embutida. Nós vamos falar mais para frente de um exemplo de uma mulher com lepra que não tinha nem braços nem pernas. E ela disse por Raul Teixeira, um pouco antes de um passe que ele ia dar, que ela sabia porque ela estava assim. Ela sabia. E ela estava muito feliz de estar passando por isso e acertar contas enormes do passado. É a felicidade, mesmo que tem dor embutido. Quando a gente se conscientizar disso, tudo vai fluir melhor. Mas se no dia a dia entendermos que só vale essa existência, que tudo termina, que só vale a vida material, não há como sermos felizes, pois em breve vamos morrer e tudo terá fim. Não tem como. Não tem como. Se o espírita sabe, por outro lado, meus irmãos, se o espírita sabe que aqui não é a verdadeira vida, é apenas um estágio de X tempo que o Criador nos dá, que a verdadeira vida é no mundo espiritual, por que nós ocupamos boa parte do nosso tempo para questões materiais que a gente não vai levar junto? Né? Por que a gente faz isso? Se a gente sabe que a gente vai levar junto apenas outras coisas. Nada da loucura do dia a dia vai com a gente. Nada. No dia a dia, o espírita precisa pelo menos dividir o seu tempo com aquelas aquisições para esta vida material, importante também, com aquelas aquisições da vida imortal que levamos juntos por ocasião do desencarne. No dia a dia temos que compreender que essa vida é apenas mais uma de centenas que já vivemos. E muitas e muitas e muitas que ainda vamos viver. Também, meus irmãos, nesse início de ano, é bom a gente conversar sobre a morte não é santificação automática. É mudança de trabalho e de clima, de vibração, de egrégora. Não existe a morte do espírito. Quem morre é só o corpo material. A separação das almas, das famílias, dos amigos, filhos. A separação das almas é momentânea, é um até logo. Nos encontraremos em breve, ou no mundo espiritual ou numa nova vida, encarnados juntos em papéis diferentes. Falando sobre desencarne e sofrimento que ainda existe em nós, a Amber Port publicou no Facebook dela no dia que o pai dela desencarnou. E ela publicou o seguinte. A Amber Port é uma oradora espírita maravilhosa. Já deu diversas palestras aqui nesta casa. Ela publicou, no dia que o pai dela desencarnou: na alegria ou na dor, manteremos sempre a calma, não esquecendo o amor e a imortalidade da alma. Os corações que se amam estão sempre juntos. Sempre juntos. A saudade, sim, nos acompanhará sempre, tanto aqui quanto no mundo espiritual. O desespero, não, pois ele nos atrapalha aqui.
e atrapalha quem foi, e que precisa de paz e boas vibrações para seguir. Essa história verdadeira que eu vou contar aqui, eu já contei umas 5 vezes, mas ela tem tantos conceitos que é necessário que a gente volte a falar. E como tem sempre pessoas novas, vale a pena. Ana Jaicy Guimarães, uma oradora espírita do Rio de Janeiro, foi fazer uma conferência no interior de São Paulo. E logo após a conferência, uns confrades lá da casa espírita pediram para ela se ela poderia no dia seguinte visitar uma senhora que fazia 6 meses que não saía de casa. Há 6 meses o filho dela tinha morrido num acidente de moto próxima à casa dela. Fazia 6 meses que ela não saía de casa. A Ana Jaicy Guimarães disse: sim, eu vou. No dia seguinte ela foi, entrando na casa. Ela é médium, vidente, né? Ela percebeu que vinha ao encontro dela o espírito do filho, todo ensanguentado, gritando: diga para ela me soltar. Diga para ela me liberar. Eu achava que ela me amava. Eu achava que a minha mãe me amava. Observemos a gravidade e a importância desse entendimento. Porque eu não podia dormir sem que ela me obrigava. Eu ia no quarto dela, dar um beijo, e ela dizia: durma bem, meu filho, eu te amo. Eu não podia trabalhar de manhã sem que ela me desse um beijo e dizia: meu filho, bom trabalho, eu te amo. Mas ela não me ama. Para ela estar fazendo o que está fazendo comigo, me prendendo aqui, ela não me ama. Ela foi a primeira a chegar no local do acidente. E plasmou o filho no chão ensanguentado, a moto e o carro. E era o único pensamento que vibrava na mente dela a cada milésimo de segundo. Reteve o filho. E a gente faz isso. E a gente não se dá conta que a gente prejudica a nós, porque nós não ficamos bem, e aquele que a gente diz que ama, que partiu. Vamos compreender isso. Vamos compreender. A saudade, o choro é normal. Está tudo certo. É próprio do ser humano e a gente precisa chorar, a gente precisa desabafar, porque senão a gente vai parar num psicólogo. Mas o desespero aí ultrapassa e atinge o nosso querido, que a gente dizia que ama, né? Mas, e a gente pergunta, e se fosse o contrário? Que ao invés do nosso querido ir, primeiro a gente fosse. Lá no mundo espiritual, a gente queria o quê? Que como que o nosso querido que ficou na terra agisse? Vivesse a vida, chorasse de saudades, não tem problema. Vivesse a vida, seguisse, para deixar a gente também seguir lá no mundo espiritual, né? Se a gente inverter os papéis, aí a gente talvez consiga compreender, né? Então, no dia que temos que ter consciência que aqueles que amamos não morrem. Eles não morrem. Eles estão vivos, de pé. Quem mora é o corpo. Um outro tema importante para o espírita. O futuro não é surpresa atordoante. O futuro não é incerto. A gente diz, o futuro a Deus pertence. Mas não é bem assim. O futuro é consequência dos atos presentes. Do que nós fizemos hoje. Quem quer saber o futuro? Todos nós, eu acho que gostaríamos de saber o futuro, né? E o Haroldo diz, se queremos saber como estaremos amanhã, é só ver o que estamos plantando hoje. É só isso. O que estamos semeando hoje? Estamos semeando caridade? Estamos diminuindo o nosso orgulho? O nosso egoísmo? Estamos perdoando os nossos
desafetos. Enfim, nós seremos amanhã de acordo com o que estamos plantando hoje. Kardec comenta longamente no capítulo 5, nos itens 4 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que as causas do sofrimento que enfrentamos hoje, e todos nós temos sofrimento, que essas causas, estão na vida atual e nas vidas passadas. Nós vivemos vidas, meus irmãos, em que tudo era resolvido no tapa. Não existia lei, não existia questões morais, não existiam religiões. Não tinha nada. A gente resolvia tudo no tapa. Aí, esse sofrimento que a gente está tendo hoje, Deus não castiga ninguém. Temos o livre-arbítrio de escolher, mas somos obrigados a colher o que plantamos. Nós espíritas, meus irmãos, no dia a dia devemos ter consciência disso. Antes de tomar uma atitude, a gente tem que pensar: que semente nós estamos lançando na terra? Porque estamos sujeitos à lei de ação e reação. O bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. Nós temos muitos casos de que o trabalho no bem transforma as pessoas. Tem aqueles casos que no livro do Chico comenta que ele reencarnou para perder um braço, porque ele usou mal os braços numa determinada vida. Então ele reencarnou para, a partir de X idade, perder um braço. Mas ele trabalhou tanto no bem nesta vida, em que ele iria perder um braço, que ele acabou perdendo apenas um dedo. Vamos falar aqui dos médiuns aplicadores de passe da casa, que depois eles irão trabalhar. Primeiro, a luz dos espíritos passa no médium, para depois ir equilibrar o irmão necessitado. Então, o trabalho sempre é recompensado. Então, quando aparece qualquer possibilidade de trabalho no bem, não importa onde for, com quem for, vamos aproveitar a oportunidade. Qualquer trabalho no bem. Porque Jesus falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então vamos aproveitar. Deus é a equidade soberana, não castiga nem perdoa. Mas o ser, o espírito consciente, profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou de culpa ante as leis divinas. Jesus, meus irmãos, é excelência em justiça. Temos uma brincadeira que o Haroldo conta, que tinha uma mãe que, numa casa, aí ela gritou para o filho que morava com eles, O filho estava morando com o pai e a mãe, tinha só 32 anos, era ainda adolescente. Meu filho, o almoço a mamãe já aprontou. Ah, mãe, eu não posso sair aqui do meu quarto porque eu estou jogando videogame. Então a mamãe te leva no quarto. Adolescente, Adolescente, 32 anos apenas, Mas aí, jogando videogame, o filho acabou sujando o prato ficou sujo e ele gritou: mãe, o prato está sujo. Tu lava meu prato? Sim, claro, meu filhinho. Deixa que a mamãe já vai pegar e lava o teu prato. E aí o Haroldo diz que quem suja tem que limpar. É assim na vida. É assim a lei de ação e reação. Sujou, tem que limpar. Mas a gente se equivoca. E ainda a gente faz essas coisas,
somos nós que optamos pelo caminho da elevação ou da estagnação. Somos nós que optamos. Mas a gente está ligado sempre nas escolhas. A nossa consciência é que vai nos cobrar. Não é um juiz. Ninguém nos julgará ao passarmos os portais de um túmulo ou de um forno crematório. É a nossa consciência que nos cobrará a reparação daquilo que fizemos de errado. Quando a gente está aqui com o crânio humano, de carne e osso, a gente diz, pá, não vou mais pensar naquilo que eu fiz de ruim. Então meio que a gente esconde, né? A nossa mente, a mente do espírito, o HD, onde estão todas as ações que a gente teve, se localiza no espírito. E quando a gente volta para o mundo espiritual, essa mente se amplia. Aqui está limitando, mas lá a gente se amplia. E a gente enlouquece quando a gente se dá conta das coisas que muitas vezes a gente fez. E a gente quer reparar depois. Meus irmãos, o que parece ser uma desgraça, pode ser uma graça. A gente vai ver muito neste ano. E isso é muito importante para a nossa evolução, né? Aquele caso do Raul Teixeira, que eu falei um pouco antes. Raul Teixeira, um orador espírita, foi a Belém do Pará fazer uma conferência numa casa espírita. E anexo à casa espírita, os espíritas de lá mantinham um hospital espírita, né? Voltado a algumas doenças que tinham que ter longa permanência, como lepra, né? Hanseníase. E aí, um dos membros da casa espírita pediu se o Raul queria conhecer o hospital. E ele disse que sim, que ele gostaria. E ao chegar na cama onde estava uma parte de uma mulher, ele disse que não tinha pernas nem braços. Aqui o rosto todo comido pela lepra. E aí ele disse que tentou conversar com essa mulher e ela disse, sim, eu assisti a sua palestra. Ele pensou, mas ela só pode ter se deslocado em espírito ali na casa ao lado, né? Porque ela estava ali, sem pernas, sem braços. E eu entendi por que é que eu estou nessa situação. E estou feliz. Eu era uma feitora de escravos. E eu maltratava muitos escravos, com as mãos, com os braços, com os pés e as pernas. E agora eu estou pagando tudo aquilo. Estou acertando todas aquelas atrocidades que eu fiz no passado. E eu estou muito feliz por causa disso. E aí, de repente, ele disse, eu poderia dar um passe? O irmão faz a prece e eu impunho as mãos. Ele disse, eu quase me arrependi depois, mas enfim, o confrade fez a oração e ele colocou as mãos sobre ela e ele percebeu, ele é médium vidente, que ela se desloca do leito e senta na beira da cama, em espírito, com as pernas e os braços. Já estava espiando os últimos dias. Em espírito já tinha as pernas e os braços. Ele disse que era uma mulher belíssima, um espírito nobre. Então, meus irmãos, quando as coisas acontecem na nossa família, nos amigos, na comunidade, no país, no planeta, que parece ser uma desgraça, lembremos que talvez não seja. Talvez pode ser uma graça. Algum acerto muito importante, que a gente não conseguiu acertar por amor, e então vem aquele professor maravilhoso, chamado dor, como última alternativa do Criador. Porque se a gente lembrar,
A primeira lei divina é lei de amor. Não é de punição. A primeira é lei de amor. Só que nas vidas que a gente ganha para acertar por amor, às vezes a gente não consegue. O que é acertar por amor? Por exemplo, se numa vida lá atrás eu matei alguém, como que se faz para acertar com esse que eu matei por amor? Receber como filho. Lá atrás eu tirei a vida, aqui eu dou. O amor já começa a se fazer. E a hora que eu encosto esse filho no meu peito, eu fecho os olhos e eu juro amor eterno. A defender esse filho com a minha própria vida, o amor começa a crescer e crescer. Ainda haverá algumas rugas ao decorrer da reencarnação da vida deles. Haverão dificuldades, mas pequeninas, perto daquele conflito do passado. Gratidão. Gratidão. Necessitamos ter muita gratidão se quisermos reencarnar na terra regenerada. Mas eu sou grato porque eu acordei. Porque eu posso fazer a diferença na minha vida e na vida de alguém. Eu tenho gratidão só porque eu acordei. Ao acordar, podemos expressar a nossa gratidão por mais um dia, por mais uma folha em branco que o Criador nos dá. Porque eu posso levantar, andar, ir trabalhar, pedir emprego, ir ao sol, tomar chuva, ir no cinema, tomar um café, qualquer coisa. Vejam, meus irmãos, Jerônimo Mendonça era um espírita antigo, já desencarnado. Ele era conhecido como o gigante deitado. Ele não podia se mexer. Ele dava palestras em centros espíritas e eles levavam ele numa cama, porque ele não conseguia se mexer nada. E ele fez muitas palestras, e uma delas era a alegria de viver. Meus irmãos, quantas vezes a gente acorda já bicudo, porque tem que trabalhar, porque tem que olhar para alguém, porque tem que ir com o mesmo carro, ou a pé, ou. E o gigante deitado expressou toda a sua alegria, a alegria de viver com todas essas limitações. Vamos entender isso, vamos compreender isso tudo. A gente deve sim lutar pelo progresso, por melhoria, sim, é justo, é necessário. A evolução passa por isso. Mas se em algum momento da nossa vida isso não vem, gratidão também. Gratidão também. Jesus teve a oportunidade de dizer: vós sois deuses, brilha a vossa luz. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. É isso, meus irmãos. Somos todos filhos do Altíssimo. Vós sois deuses. Jesus não veio trazer palavras bonitas. Ele não demorou 1000 anos se preparando para reencarnar. Um espírito luminoso que tinha que se diminuir para poder receber um corpo humano. Para falar palavras quaisquer. Não. Naqueles 3 anos ele falou verdades importantes. Né? Vamos então acender um pontinho de luz em nós. Que com um pontinho de cada um de nós vamos transformar este planeta em regenerado. Né? E todos nós podemos fazer isso. Mas para isso não precisa subir numa montanha.
nem ir para um retiro, nem um congresso espírita, nada disso. É no dia a dia, meus irmãos. É no dia a dia que Jesus quer que façamos, pois foi assim que Ele nos ensinou. Ele não escreveu livros, foram os apóstolos deles que escreveram. Ele nos ensinou praticando, na prática, no dia a dia. Meus irmãos, a nossa dor, e todos nós temos, não é forjada por outrem. É criação do nosso próprio espírito. Ah, eu estou sofrendo por causa dela. Ela me faz tão mal. Ou eu estou sofrendo por causa dele, que fez isso para mim. A nossa dor não é forjada por outrem. É criação do nosso próprio espírito. O que nós precisamos fazer para não precisar mais perdoar ninguém daqui para frente? O que nós precisamos fazer? Não nos ofender. Meus irmãos, qual é a graça? Alguém nos ofende, esse alguém infringiu uma lei divina. Uma lei natural, uma lei de Deus. É Ele que vai se acertar com essa lei. É Ele que vai se acertar. Porque é que eu também tenho que frequentar essa lei de ação e reação, causa e efeito? Porque eu vou ficar com raiva, magoado, ofendido porque alguém me ofendeu? Qual é a razão? Conscientemente, meus irmãos, é infantilidade nossa das maiores, que justifica estarmos reencarnados neste momento. Se alguém nos ofender, nós ficar ofendidos, com ódio, com raiva. Qual o sentido disso? Qual a graça disso? Quem fez isso com a gente vai se ver com a lei. Vai ter que se retratar, vai ter que se ajustar, vai receber uma nova vida para isso. Mas e nós, que não temos nada a ver com isso? Por quê que nós vamos ficar com ódio, com raiva, com rancor? Para também ter que reparar. Então, a nossa dor não é forjada por ninguém. É por nós. Nós que aceitamos isso. Nós que aceitamos isso. Se no passado, meus irmãos, eu fui o meu veneno, agora esclarecido, eu posso ser o meu remédio. Sim, nós podemos ser o nosso remédio. Compreendendo, entendendo, mudando o comportamento nosso, mudando a forma de pensar, agir diferente. Somos o nosso próprio remédio. Se eu criei as minhas doenças, eu posso ser a minha cura. As doenças aqui não são do corpo físico. Porque ninguém criou as nossas dores, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Foram obras nossas. Pelos pensamentos, mágoas guardadas, má alimentação, vícios de toda ordem, etc. Se eu tomei um determinado caminho, eu posso mudar a estrada agora. Somente eu posso mudar a estrada. Deus não quer que viemos à Terra para adquirir mais débitos e sofrer gratuitamente. Mas muitas vezes, chegando aqui, às vezes escolhemos ser um assassino, fofoqueiro. Agora não se diz mais fofoca, se diz conversa necessária, né? Então, a gente escolheu ter conversas necessárias, fazer fofoca, ser pessimista, negativista, guardar mágoa, não perdoar. É decisão nossa. É decisão nossa não perdoar. A gente só ama quem nos ama. É decisão nossa. Não nos damos conta que somos todos filhos do nosso Pai. Cada dia que acordamos,
damos combustíveis para essas escolhas e elas aumentam. Mas, meus irmãos, a qualquer momento em nosso cotidiano podemos escolher mudar. Mas é difícil mudar, né? É difícil não ficar magoado. Sim, é difícil, não é fácil. Mas chegou a hora. Nós já temos esclarecimento. Chegou o momento. Quando estamos no meio de uma prova duríssima, nós temos que compreender essa prova dura. Não reclamar, não nos queixar, não revoltar, porque muitas vezes quando isso acontece, a prova não valeu. E a gente vai ter que voltar com a mesma prova, novamente, numa outra existência. Tem uma frase que fala sobre Jesus. Com o mundo, uma flor tem 1000 espinhos. Mas com Jesus, um espinho tem 1000 flores. Encerrando, meus irmãos, as últimas palavras de Jesus aos apóstolos, naquele maravilhoso encontro de Jesus já desencarnado, já morto, que ele se encontrou com os 500 da Galileia, na praia, as últimas palavras que Jesus disse para aqueles foi: vão pelo mundo e pregam o Evangelho. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e na Samária, e até os confins da terra. Saibam que eu estarei com vocês sempre. E Ele está conosco sempre. Mas Jesus diria isso para nós. Imagina que fosse aqui. Ele diria: reencarnam. E nós reencarnamos. E vivam o Evangelho. Estudem o Espiritismo e praticam. Serão minhas testemunhas por onde morarem. Saibam que eu estarei com vocês sempre. Sempre. Aqui o espírita deve pensar sempre: aquilo que mudou para sempre as nossas vidas, Jesus falou no dia a dia, andando com doentes, prostitutas, cobradores de impostos. Na alegria ou na dor, manteremos sempre a calma, não esquecendo o amor e a imortalidade da alma. Meus irmãos, o Espiritismo nos convoca para as mudanças necessárias para reencarnarmos na Terra regenerada. Temos tempo. Até o final dessa vida ainda temos tempo. Obrigado pela atenção. Obrigado, Marcos, pelas palavras, pelos ensinamentos, pelas reflexões e pelo puxãozinho de orelha que teve ali no meio também. Então, pessoal, eu convido os trabalhadores da casa a se colocarem à disposição para o passe, para diminuírem as luzes também, por favor. Enquanto a gente faz a oração, vai ser realizado o passe coletivo e no final tem a água fluidificada lá na saída. Então, meus irmãos, vamos outra vez elevar nosso pensamento ao nosso grande Pai. Novamente agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo aprender um pouquinho mais. Senhor, neste ano que se inicia, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto,
esperamos o apoio do teu amor, para que lhe confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidade contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio a fim de que lhe aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e tua bênção. Que assim seja. Meus irmãos, que o amor e a luz de Jesus estejam no coração, na mente e no lar de cada um. Muito obrigado pela oportunidade. Muito boa noite.